Depois de mais de 8 anos lutando contra crises de ansiedade e relutando em tomar remédios psiquiátricos, Maria, uma mulher de 27 anos, decidiu buscar a ajuda de um médico. Inicialmente, o remédio receitado trouxe alívio, mas após alguns meses ela sofreu de uma forte crise de enxaqueca. E ao procurar um neurologista, ele concluiu que o problema era que ela tinha ficado viciada em um determinado tipo de ansiolítico. Ao se consultar com outros psiquiatras, todos insistiam para que ela continuasse tomando o remédio. Isso se estendeu por 5 anos, até o dia em que Maria descobriu que a empresa que fabricava o medicamento estava parando de fabricá-lo. Sabendo que o remédio não seria mais fabricado, ela buscou uma psiquiatra da sua cidade e juntas traçaram um esquema de retirada. Ainda que a médica tenha conseguido doses para que a paciente passasse por um processo de retirada gradual, a jovem passou por meses de crise de abstinência. Ansiolíticos realmente viciam ou esse seria um caso isolado? No episódio de hoje vamos falar sobre como ansiolíticos agem no nosso cérebro. Comentaremos sobre seus potenciais viciantes e falaremos ainda se essas drogas podem causar dependência. Quando falamos de remédios para tratamento de ansiedade, os chamados ansiolíticos, a principal classe desses medicamentos é a do benzodiazepínicos, que são utilizados para diminuir a ansiedade e a insônia. Alguns dos mais famosos são o diazepam, alprazolam e o clonazepam, que é o famoso Rivotril. Para entender o porquê de eles terem essa ação calmante, vale compreendermos o que acontece no cérebro de quem os toma. Para isso, vamos voltar à metáfora da chave que liga a máquina, que falamos no episódio 7. Mas dessa vez com algumas diferenças. Imagine que uma máquina tem várias ignições, e cada uma delas tem uma entrada específica para um tipo de chave específica. As chaves diferentes podem ligar a máquina, desligá-la ou fazer ela entrar em um modo de funcionamento diferente. Trazendo para a realidade dos neurônios, é como se o neurônio se comunicasse com o outro utilizando uma chave, que são as substâncias chamadas de neurotransmissores. E como já falamos no episódio 16 sobre o álcool, existem neurotransmissores diferentes que podem estimular ou reduzir a atividade do neurônio seguinte. Essas substâncias não se ligam a qualquer parte do neurônio, mas sim a receptores específicos, que uma vez que identificam a presença do neurotransmissor, estimulam a atividade do neurônio. Ou seja, um neurônio não se limita a se comunicar com o outro usando uma chave especial, mas ele também coloca essa chave em uma ignição reservada. Na nossa metáfora, a chave que desliga a máquina se chama GABA, que nós comentamos no episódio 16, que é o principal neurotransmissor inibitório do cérebro. Ele faz isso se ligando a receptores específicos dele, que quando são ativados, impede o neurônio de disparar. O que os ansiolíticos benzodiazepínicos fazem é se ligar a esses receptores do neurotransmissor GABA, como que simulando a presença dele. Ou seja, eles imitam o formato da chave do GABA e se ligam na mesma ignição que ele. Dessa forma, os ansiolíticos impedem a propagação dos impulsos nervosos pelos neurônios e a atividade neural é suprimida, o que acaba deixando a pessoa mais calma, mais relaxada, sonolenta. É por isso que o efeito desses medicamentos são aumentados se consumidos juntamente com álcools ou opioides, porque essas são substâncias que também rebaixam o funcionamento cerebral. Isso chega ao ponto de, em casos extremos, essa combinação levar a uma overdose. Ok, então os ansiolíticos compartilham uma característica importante com as outras drogas de abuso. Ambas se ligam a receptores naturais no cérebro e levam a níveis anormais de atividade ou de inatividade. E uma segunda característica das drogas de abuso é que o uso repetido, contínuo, pode levar a mudanças compensatórias no corpo. E essas mudanças compensatórias vão produzir dependência física, caracterizada pela tolerância aos efeitos da droga e sintomas de abstinência quando a droga é interrompida. Será que o uso crônico de ansiolíticos produz alterações compensatórias e dependência física semelhante? Certamente que sim. Mas quando os ansiolíticos são usados por poucas semanas ou de forma esporádica e com orientação médica,
o risco de dependência é baixo. Se o uso for feito corretamente, nesse tempo o paciente pode sentir uma diferença nos sintomas. E depois o médico vai fazer uma nova avaliação para verificar a necessidade da continuidade. E aí chega uma verdade inconveniente. Remédios psiquiátricos não são uma panaceia. Eles funcionam se administrados corretamente e em conjunto com psicoterapia. Porque os remédios ajudam a controlar as sensações fisiológicas decorrentes da ansiedade, como ataque cardíaco, dor no peito, falta de ar, mãos suadas. Todos esses sintomas podem sim ser minimizados pelo uso de ansiolíticos. O problema é que o remédio não é capaz de eliminar as causas da ansiedade. Por isso é tão importante que, além dos remédios, o paciente também faça terapia. E se a duração do uso dos ansiolíticos se estende por meses, por anos, grandes são as chances de o cérebro desenvolver dependência a essas drogas. Ansiolíticos são drogas psicoativas que podem sim causar tolerância, dependência e fortíssimas crises de abstinência. Aliás, esses momentos são marcados pela necessidade de tomar doses cada vez maiores, que é o caso da tolerância. Quando esses medicamentos têm o seu consumo interrompido de forma súbita, é quando vamos realmente ver o quanto que o corpo estava acostumado com esse remédio. Nesses casos, os sintomas mais comuns são dores de cabeça, insônia, ansiedade, fadiga, dores de estômago e perda de apetite. E os casos mais graves podem levar a agitação, paranoia, delírio e convulsões. Aliás, voltando ao caso que citei lá no início, da Maria, que estava viciada em um ansiolítico que tinha parado de ser produzido. Para poder diminuir gradualmente o consumo do medicamento, a médica precisou descobrir uma maneira de conseguir manipular o mesmo. Se não conseguisse manipular o remédio, o tratamento contra o vício ficaria ainda mais desafiador. E infelizmente no Brasil, muitas pessoas ainda buscam os ansiolíticos sem orientação médica. Aliás, tem pessoas que parecem se gabar de serem quase um sommelier de ansiolíticos e antidepressivos. Inclusive, bem antes do surgimento da pandemia, o crescimento no consumo de ansiolíticos no Brasil já era preocupante. Um levantamento realizado em 2014 pela IMS Health apontou para um aumento alarmante de 42% na venda de ansiolíticos no Brasil, indo inclusive na contramão dos países europeus, como a Inglaterra, a Alemanha, onde o comércio dessas medicações caiu em 30% na última década. E em tempos de pandemia, a situação piorou ainda mais. Nos Estados Unidos, o uso de remédios controlados contra a ansiedade aumentou em 34% durante esse período. Esse crescimento também foi observado no Brasil. Segundo a pesquisa realizada em uma rede de farmácias no Rio de Janeiro, houve um aumento de 15% nas vendas dos ansiolíticos nos primeiros 15 dias de maio de 2020, se comparado com o mesmo período de 2019. E considerando que o Brasil já era recordista no consumo desses ansiolíticos, esses dados realmente são preocupantes. Os ansiolíticos, quando administrados corretamente por um psiquiatra, podem ser um excelente aliado no combate à ansiedade. No entanto, essa cultura da automedicação realmente precisa acabar. É importante ter em mente que um médico especialista consegue indicar um tratamento adequado, de tal forma que os benefícios sejam melhores que os efeitos colaterais. E mais uma vez é preciso repetir, essas condições psiquiátricas podem ser ainda melhor trabalhadas se o tratamento for aliado à psicoterapia. Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, o país tem o maior número de pessoas ansiosas no mundo. São 18,6 milhões de brasileiros, em torno de 9% da população, que convivem com o transtorno. Mas da mesma forma que o Brasil se destaca pelo número de casos, também pode se destacar pelas pesquisas para tratar essas condições. Por exemplo, pesquisadores brasileiros tiveram resultados promissores para tratamento de ansiedade com a substância de uma planta nativa conhecida como corticeira. Eles descobriram, inclusive, que esse ansiolítico não causava os efeitos colaterais relacionados à memória, como é um caso comum nos medicamentos comercializados. O tratamento dessas condições é um esforço coletivo, que depende de cientistas, profissionais de saúde, divulgadores científicos, de amigos e de familiares de pessoas que sofrem. Felizmente, ultimamente temos tido mais espaço para falar sobre psicopatologias e suas consequências. E eu não poderia encerrar esse vídeo sem falar do Setembro Amarelo, a campanha brasileira de prevenção do suicídio. Os dados mostram que quase 90% das pessoas que cometem suicídio
tem algum transtorno mental. Muitas vezes o transtorno não tratado. E vale reforçar que ter um transtorno mental não significa que a pessoa vai cometer suicídio, porque 98% das pessoas que têm um transtorno não cometem. Ou seja, existe uma correlação, mas não é realmente uma relação de causalidade. E por causa dessa correlação, principalmente se tratando dos casos em que não houve um tratamento adequado, eu chamo atenção para a necessidade de todos nós conhecermos mais sobre tratamentos e formas de ajudar pessoas nessas situações. Seja dando apoio, seja indicando profissionais, ou até mesmo desmistificando o uso de medicamentos. Às vezes as pessoas deixam de buscar um médico ou um psicólogo por preconceitos e medos sem fundamento. Se você ou alguém que você conhece está precisando de ajuda, não hesite em recorrer ao apoio de pessoas em quem você confia. E não deixe de procurar médicos e psicólogos especialistas na área de saúde mental. No Brasil, temos também o Centro de Valorização da Vida, o CVV, um serviço gratuito e sigiloso que oferece suporte emocional e atendimento para a prevenção do suicídio. Basta ligar para 188 ou acessar o site que está aí na tela. Pode parecer pouco, mas pequenas ações de suporte podem salvar vidas. E você, já sabia que os ansiolíticos podem causar dependência? Sabia que o Brasil é recordista no consumo desse tipo de droga? Tem a sugestão para o próximo vídeo? Deixe aí nos comentários e até a próxima.